Olá, bom dia. A reforma trabalhista avança no Senado. O relatório do senador Ricardo Ferraço deve ser lido hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Na terça-feira, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos por 14 votos a 11. A Comissão de Assuntos Sociais é a segunda a analisar o projeto que modifica a legislação trabalhista. São 3 ao todo. A Comissão de Assuntos Econômicos foi a primeira e a última será a Comissão de Constituição e Justiça. Na CAI, houve muita confusão, mas o relatório, favorável à reforma, acabou sendo aprovado por 14 votos a 11. Quinta-feira nós possamos ler o nosso relatório na Comissão de Assuntos Sociais. Será dado vista coletiva, na semana seguinte votamos, na outra votamos na Comissão de Justiça e eu estou muito convencido que até o final do mês de junho nós estaremos votando essa matéria no plenário do Senado. Nós queremos só que seja cumprido o acordo de tramitação normal, de não aligeiramento. Nós queremos debater, porque quanto mais a gente debate, mais a população fica esclarecida. Não sei se vamos convencer senadores, mas a gente interessa esclarecer a população sobre o que significa essa reforma. O relator não modificou o texto que veio da Câmara para que ele não tenha que voltar para lá e acabe atrasando o processo, já que o governo espera aprovar a reforma trabalhista antes do recesso parlamentar, que é em julho. O senador Ricardo Ferraço rejeitou todas as mais de 240 emendas que foram apresentadas na CAI. Mas no relatório, ele sugere que 6 pontos sejam vetados pelo presidente da República para que depois possam voltar ao Congresso por meio de projetos de lei e medidas provisórias. Ferraço quer que seja vetada a possibilidade de uma mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre, como foi aprovado pelos deputados. Ele também quer manter o descanso obrigatório de 15 minutos para mulheres, antes que elas iniciem a jornada de hora extra. Os deputados revogaram a obrigatoriedade desse intervalo. A jornada 12/36 é outro ponto que, na opinião do relator, merece uma regulamentação melhor e, portanto, deveria ser vetado. O relator acha que o trabalho intermitente ou prestação de serviço por hora ou por demanda é importante, mas deve prever salvaguardas para o trabalhador. Por isso, deve ser vetado no momento e voltar ao Congresso por meio de medida provisória. Outros 2 pontos merecem mais debates, na opinião de Ricardo Ferraço. A eleição nas empresas de representantes dos empregados que não precisariam ser sindicalizados e a negociação do intervalo para almoço ou descanso. O texto dos deputados permite acordos, mas respeita o mínimo de 30 minutos. Hoje, a lei determina ao menos 1 hora para jornadas com mais de 6 horas. Quando o próprio relator reconhece que o projeto é ruim, qual é o papel do Senado? É a casa revisora. O Senado deve o quê? Então retira isso e manda para a Câmara. Nós estamos aperfeiçoando uma lei que é de 1943. Uma lei que tem 74 anos de exercício em nosso país. Chamar de pressa uma lei que durante 74 anos não foi capaz de incluir brasileiros, pessoas que pudessem trabalhar pela porta da frente, com decência, com dignidade humana, com carteira de trabalho e com todos os direitos que estão consagrados na Constituição Federal, eu considero um equívoco e um retrocesso. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores sabatina indicados para representar o Brasil. Maria Edileuza Fontinelli Reis, como delegada permanente junto à Unesco, o órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, e Luciano Helmold Macieira, como embaixador em Belize. Depois, os senadores examinam textos de acordos internacionais, como o de integração fronteiriça que o Brasil firmou com o Peru na área de telecomunicações, em Lima, em 11 de novembro de 2013. A CPI da Previdência faz audiência pública para ouvir os representantes dos 5 frigoríficos maiores devedores da Previdência Social. Depois, vota requerimentos. Integrantes da oposição lançaram ontem a Frente Parlamentar Suprapartidária por Eleições Diretas. O repórter Paulo Acrísio tem as informações.
A nova frente parlamentar quer a aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê que, em caso de afastamento de presidente da República até o final do 3º ano de mandato, sejam convocadas eleições diretas. Hoje, isso só pode ocorrer quando ele é impedido até o fim do 2º ano. O julgamento da chapa Dilma Temer do Tribunal Superior Eleitoral gera expectativas e, sem dúvida, estimula a mobilização dos oposicionistas. Mas a base do governo vê no movimento pelas diretas já um casuísmo. Não apenas quase uma dezena de partidos participam, mas vários parlamentares de partidos que não assumem a bandeira das eleições diretas, mas que eles individualmente concordam, né? Então nós temos vários parlamentares do PMDB, do DEM, que também concordam com a ideia de que a única saída que nós temos para o país é a realização de eleições diretas. Estão fazendo um movimento direta já, quando o Brasil já tem direta já. O Brasil fez aquele movimento direta já na época da ditadura, mas depois, com a transição, passou a ter eleições diretas. É o povo que decide. Mas em 2018 agora, porque existe, de 4 em 4 anos que se troca o presidente. É um movimento que é legítimo, né, da oposição, dos que querem fazer a eleição direta da eleição direta. Então, não consigo compreender. O plenário confirmou a indicação de 4 diplomatas para comandar embaixadas do Brasil no exterior. Ana Maria Pinto Morales vai para o Zimbábue, Eliana Zugaibe para a Irlanda. Para a Zâmbia, os senadores aprovaram o nome de Colbert Soares Pinto Júnior e João Tabajara de Oliveira Júnior vai ser o novo embaixador do Brasil em Bangladesh. A sessão de hoje do plenário está marcada para as 11 da manhã. A Comissão de Agricultura discutiu nesta terça-feira o plano estratégico de combate à febre aftosa até o ano de 2026. O plano busca a integração entre o Brasil e o restante da América Latina para a melhoria das condições sanitárias. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a última campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa atingiu mais de 212 milhões de cabeças de gado. Até 20 anos atrás, existiam cerca de 2.000 focos da doença que hoje acabaram. Segundo Guilherme Marques, o plano estratégico de combate à doença vem sendo planejado desde 2007 e envolve um esforço conjunto com outros países da América Latina. Temos condição de chegar sendo o primeiro continente do mundo livre de febre aftosa e reconhecido internacionalmente, ou seja, com uma chancela dos 181 países do mundo que avaliam isso com lupa. Nós temos reconhecimento de 85% do território da América do Sul. A expectativa, a contribuição que o Brasil está fazendo perante a OIE nesse ano, que pretendemos entregar em setembro agora, o pleito da inclusão do estado do Amazonas, o estado de Roraima, que já foi reconhecido inclusive nacionalmente como livre, e o estado do Amapá, nós vamos alcançar para maio do próximo ano com 95% de todo o território livre. O representante dos produtores rurais acredita que, apesar do plano estratégico, a vigilância sanitária ainda não é prioridade para o governo federal. É vergonhoso disponibilizar 22 milhões de reais para um rebanho de 220 milhões de cabeças. Porque, na prática, o que acontece? Os estados ficam com a maior parte, os estados e os produtores que compram a vacina, que adquirem, que vão lá, que vacinam. O senador Cidinho Campos, autor do requerimento da audiência pública, elogiou os debates sobre o tema. Isso para o Brasil vai ser muito importante. Nós temos aí hoje vários organismos internacionais, principalmente a OEA, que faz o monitoramento do Brasil. Já há alguns anos o Brasil não tem notícias de febre aftosa, mas o produtor rural e o pecuarista ele tem um ônus muito grande todos os anos em estar vacinando, além do status sanitário, porque quando você tem um rebanho que ele é livre de febre aftosa, mas com vacinação, isso para o mercado internacional acaba diminuindo o preço e aquela remuneração que é feita para o pecuarista ou para quem exporta. Para rever essas matérias e assistir a outras, acesse a nossa página na internet e fique ligado aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa quinta-feira para você.